Passado. Camilo conhece Liris. E o que deveria ser apenas um encontro comum rapidamente se transforma em algo desconfortável. A reação dele é fria, distante, controlada demais para ser natural. E é justamente isso que chama a atenção. Porque quando alguém reage com frieza extrema, muitas vezes não é falta de emoção, é excesso dela sendo contido. Nancy percebe isso imediatamente. E ao comentar que Camilo nunca o perdoou pela morte do pai, ela expõe algo essencial para entender esse comportamento. Existe uma ferida aberta, uma dor que não foi resolvida, e que continua influenciando cada atitude dele. Ou seja, aquele encontro não é apenas um momento isolado. Ele representa o reencontro com algo que ainda machuca. E quando o passado volta dessa forma, ele nunca vem sozinho. Ele traz tensão, traz lembranças. E principalmente, traz consequências. Enquanto isso, Adriana toma uma decisão que mostra claramente que algo mudou dentro dela. Ela decide ir até a palestra de Ademir. E essa escolha não é por acaso. Ela não está indo apenas para ouvir. Ela está indo porque precisa entender. Precisa encontrar algum tipo de resposta para aquilo que começou a se formar dentro dela depois da conversa com Pedro. Porque agora existe uma dúvida que não pode mais ser ignorada. E permanecer parada não é mais uma opção. Mas enquanto Adriana se move em busca de respostas, Pedro se vê cada vez mais pressionado. E essa pressão ganha forma através de uma pergunta direta. Kleber não rodeia. Ele vai direto ao ponto. Pedro teria coragem de terminar o casamento para ficar com Adriana? E é nesse momento que tudo se intensifica. Porque essa pergunta transforma um sentimento em uma possibilidade real. Até então, tudo estava no campo das emoções, das dúvidas, das entrelinhas. Agora não. Agora existe uma escolha concreta sendo colocada diante dele. E escolher significa perder algo. Sempre. O silêncio de Pedro diante disso é revelador. Ele não nega, mas também não afirma. E essa indecisão mostra exatamente o tamanho do conflito que ele carrega. Porque assumir o que sente pode destruir o que ele construiu, mas continuar fingindo pode destruir ele por dentro. E quanto mais ele adia essa decisão, mais insustentável tudo se torna. Só que essa história não gira apenas em torno desse triângulo emocional. Outros conflitos começam a ganhar força, e todos carregam o mesmo elemento, instabilidade. Otoniel, por exemplo, enfrenta um momento completamente diferente, mas igualmente delicado. Ele se recusa a conversar com Brigitte. E essa recusa não vem de um simples desentendimento. Ela vem de algo muito mais profundo. Ele sente falta de Francesca. E essa ausência não é apenas emocional. Ela afeta sua forma de agir, de se relacionar, de tomar decisões. Porque quando alguém importante deixa um vazio, tudo ao redor perde o equilíbrio. E Otoniel ainda está tentando lidar com isso. Mas sem sucesso. Essa dor ainda está presente, ainda está ativa. E enquanto isso não muda, qualquer tentativa de aproximação com outras pessoas se torna difícil. Enquanto isso, uma situação aparentemente menor começa a revelar algo mais significativo. Fábia explica a Dora o motivo de ter saído da aula de dança. E à primeira vista, isso pode parecer algo simples. Mas dentro dessa história, nada é tão simples assim. Porque cada escolha carrega uma intenção. E cada atitude pode gerar um efeito que ainda não é visível. E talvez Dora ainda não perceba completamente o que está por trás dessa explicação. Mas alguém começa a observar essa situação com mais atenção. Pedro, ele procura André para saber mais sobre Dora. E esse movimento levanta uma nova camada de questionamento. O que exatamente ele está buscando? Curiosidade? Distração? Ou uma forma de fugir da própria realidade? Porque quando alguém está emocionalmente confuso, qualquer nova possibilidade pode parecer uma saída. Mas nem sempre é. E isso pode acabar criando ainda mais complicações. Ao mesmo tempo, a situação de Otoniel se agrava. Ele avisa Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. E essa notícia muda completamente o cenário. Agora não se trata apenas de emoções. Se trata de estabilidade, de segurança, de futuro. E quando essas bases começam a ruir, tudo ao redor é afetado. Rosa recebe essa informação com o peso de quem entende que mudanças difíceis estão por vir. E mudanças desse tipo nunca acontecem sem impacto. Elas desorganizam. Elas pressionam. Elas expõem fragilidades. E como se isso não fosse suficiente, outra tentativa de reconstrução começa a surgir. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. E esse pedido já mostra que ele reconhece que sozinho não consegue resolver. Mas reconhecer não significa conseguir. Reconquistar alguém exige mais do que intenção. Exige mudança real. E ainda não está claro se isso existe.
E é nesse cenário cheio de conflitos, dúvidas e decisões pendentes que tudo começa a convergir. Adriana chega ao evento de Ademir, e essa chegada representa muito mais do que presença. Representa um ponto de virada, porque depois de tudo que foi colocado em jogo, esse momento pode trazer respostas, ou pode abrir ainda mais perguntas. E a grande questão agora é: o que Adriana vai descobrir ali? E por que esse momento pode ser o início de uma mudança que ninguém está preparado para enfrentar? Adriana não está apenas presente no evento de Ademir, ela está em alerta. Cada palavra, cada detalhe, cada momento naquele ambiente passa a ter um peso diferente depois de tudo que ela ouviu. Porque quando uma verdade é revelada, não existe mais neutralidade. E desde que Pedro deixou escapar que não é feliz, Adriana não consegue mais olhar para a realidade da mesma forma. Existe uma inquietação, uma sensação constante de que algo precisa ser entendido com urgência. E talvez, no fundo, ela saiba que esse evento não é apenas mais um compromisso. Pode ser o início de uma resposta ou o começo de um conflito ainda maior. Mas enquanto Adriana tenta organizar o que sente, Pedro enfrenta um cenário completamente diferente e muito mais sufocante. A pergunta de Kleber continua presente, persistente, inescapável. Ele teria coragem de terminar o casamento para ficar com Adriana? E o mais difícil não é responder para os outros, é responder para si mesmo. Porque admitir a infelicidade já foi um passo que mudou tudo. Mas agir sobre isso exige coragem. E coragem tem um preço. Pedro começa a perceber que não pode mais manter tudo como está, mas também não consegue dar o próximo passo. E essa indecisão se transforma em um conflito interno cada vez mais intenso. Ele está preso entre duas realidades. De um lado, a vida que construiu. Do outro, um sentimento que insiste em não desaparecer. E quanto mais ele tenta ignorar isso, mais forte essa dúvida se torna. Mas existe algo novo surgindo nesse cenário. Algo que pode complicar ainda mais tudo que já está instável. A curiosidade de Pedro sobre Dora. Ao procurar André para saber mais sobre ela, ele demonstra um interesse que não passa despercebido. E esse movimento levanta uma questão importante. Pedro está tentando entender Dora, ou está tentando fugir de si mesmo? Porque muitas vezes, quando alguém se sente perdido emocionalmente, qualquer nova conexão parece uma possibilidade de recomeço. Mas o problema é que, sem resolver o passado, qualquer novo caminho já nasce com conflito. E isso pode transformar uma simples aproximação em algo muito mais complexo. Enquanto isso, outro conflito continua se desenhando silencioso, mas carregado de tensão. Camilo ainda não conseguiu superar o que aconteceu com o pai. E o encontro com Liris deixa isso evidente. A frieza dele não é ausência de sentimento, é proteção. É uma forma de manter distância de algo que ainda dói. E Nancy percebe exatamente isso. Ao comentar que ele nunca perdoou, ela praticamente confirma que essa história está longe de chegar ao fim. Porque mágoas profundas não desaparecem com o tempo. Elas permanecem. E reaparecem quando menos se espera. Isso significa que esse encontro não foi apenas um momento isolado. Foi o início de um possível confronto. Um confronto que pode trazer à tona verdades que estavam sendo evitadas. E quando essas verdades aparecem, elas mudam tudo. Ao mesmo tempo, a situação de Otoniel continua se deteriorando. A decisão de deixar a casa da amiga não é apenas prática, ela é simbólica. Ela representa a perda de estabilidade, a quebra de uma segurança que ainda existia. E isso atinge não só ele, mas todos ao seu redor. Rosa sente o impacto imediatamente. Porque ela entende que essa mudança não é temporária. Ela marca um novo momento, e um momento difícil. E como se não bastasse, Otoniel continua emocionalmente fechado. A recusa em conversar com Brigitte mostra que ele ainda não está pronto para enfrentar certas questões. Porque a ausência de Francesca continua sendo mais forte do que qualquer tentativa de seguir em frente. E enquanto essa dor não for enfrentada, ela continuará influenciando tudo. Em paralelo, outro ponto da história começa a ganhar força. Ulisses quer se reconciliar com Fábia. E o fato de ele pedir ajuda já revela muito. Mostra que ele reconhece que errou. Mas também mostra que ele não sabe como consertar isso sozinho. E isso levanta uma dúvida importante. Será que Fábia ainda está disposta a ouvir? Porque quando uma relação chega a esse ponto, não basta querer voltar. É preciso reconstruir. E reconstruir exige mais do que palavras. Exige mudança real. E principalmente, exige que o outro esteja aberto a isso. Mas até agora, isso ainda é uma incógnita. Ao mesmo tempo, a conversa entre Fábia e Dora continua tendo consequências. A explicação sobre a saída da aula de dança pode parecer simples, mas carrega uma decisão por trás. E toda decisão cria um efeito.
mesmo que esse efeito ainda não seja visível. E é assim que a tensão se constrói, de forma gradual, de forma silenciosa, mas constante. Cada personagem lidando com suas próprias questões, cada escolha criando um novo caminho, e cada caminho podendo cruzar com outro a qualquer momento. Mas existe algo que conecta tudo isso, um ponto em comum: todos estão diante de algo que exige decisão. Pedro precisa escolher, Adriana precisa entender, Camilo precisa enfrentar o passado, Otoniel precisa lidar com a perda, Ulisses precisa provar que pode mudar. E quando tantas decisões começam a se aproximar ao mesmo tempo, a história inevitavelmente se intensifica. E a grande pergunta agora é: qual dessas situações vai explodir primeiro? Porque tudo indica que esse equilíbrio frágil não vai durar por muito tempo. E quando ele quebrar, as consequências podem ser maiores do que qualquer um imagina. É exatamente isso que começa a se aproximar agora. Chega um momento em que não dá mais para adiar. E para esses personagens, esse momento começa agora. Adriana não está mais no mesmo lugar de antes. Estar no evento de Ademir não foi apenas uma decisão impulsiva. Foi um passo consciente de alguém que já entendeu que precisa encarar a realidade. Depois da confissão de Pedro, tudo ganhou outro significado. Cada detalhe agora parece mais claro, mas ao mesmo tempo mais pesado. Porque entender o que está acontecendo também significa aceitar o que pode vir pela frente. E Adriana começa a perceber que algumas respostas não trazem alívio, trazem responsabilidade, trazem escolha. E talvez seja exatamente isso que esteja prestes a acontecer com ela. Porque a partir desse momento, não existe mais espaço para ignorar o que sente, nem o que ouviu. Mas enquanto Adriana se aproxima dessa clareza, Pedro se afunda ainda mais em um conflito que ele já não consegue controlar. Ele tentou manter tudo sob controle, tentou esconder, tentou evitar, mas a verdade já foi dita. E agora ela cobra um posicionamento. A pergunta de Kleber não desaparece. Ela continua ali, incômoda, persistente. Ele vai continuar em um casamento onde não é feliz, ou vai assumir o risco de mudar completamente a própria vida? E essa não é uma decisão simples, porque qualquer caminho envolve perda. Se ele fica, precisa lidar com a própria insatisfação. Se ele sai, precisa enfrentar consequências que podem afetar todos ao seu redor. E é exatamente isso que o paralisa. Mas o tempo não espera. E quanto mais ele adia, mais inevitável essa decisão se torna. Ao mesmo tempo, outras histórias continuam avançando, cada uma com seu próprio ponto de ruptura. Camilo ainda carrega o peso do passado. E o encontro com Liris foi apenas o início de algo que ainda vai crescer, porque sentimentos mal resolvidos não desaparecem. Eles se acumulam. E quando finalmente vêm à tona, dificilmente passam despercebidos. A mágoa que ele guarda não é apenas uma lembrança. É algo ativo. Algo que influencia suas escolhas, suas reações e suas relações. E isso significa que esse conflito ainda está longe de terminar. No núcleo de Otoniel, a instabilidade se torna cada vez mais evidente. A saída da casa marca uma mudança concreta. Não é mais apenas uma questão emocional. Agora é realidade. E essa realidade exige adaptação. Mas como seguir em frente quando algo essencial ainda está faltando? A ausência de Francesca continua sendo o centro de tudo. Ela não está presente, mas influencia cada decisão, cada silêncio, cada recusa. E enquanto Otoniel não enfrenta essa dor, ele permanece preso a ela. E isso afeta todos ao seu redor. Enquanto isso, Ulisses enfrenta um desafio diferente, mas igualmente difícil: reconquistar Fábia. E a grande questão não é apenas o que ele quer, é o que ele é capaz de fazer para provar isso. Pedir ajuda foi o primeiro passo, mas não resolve, porque reconciliação exige mais do que intenção. Exige mudança, exige consistência, exige verdade. E até agora ainda não está claro se ele realmente está preparado para isso. Fábia, por outro lado, carrega suas próprias razões. E quando alguém se afasta, geralmente existe um limite que foi ultrapassado. Voltar atrás não é simples. E talvez nem seja o que ela deseja. Ao mesmo tempo, Dora permanece como um ponto que pode ganhar importância maior do que parece. O interesse de Pedro por ela não é um detalhe isolado. Dentro desse cenário, ele representa uma possível nova direção ou um novo erro. Porque quando alguém emocionalmente confuso se aproxima de algo novo, o risco de repetir padrões é alto. E isso pode gerar consequências inesperadas. É assim que todas essas histórias começam a se conectar, de forma silenciosa, mas inevitável. Cada personagem enfrentando um momento decisivo.
cada escolha abrindo um novo caminho, e cada caminho podendo colidir com outro a qualquer momento. No final, o que fica claro é que ninguém mais está em uma posição confortável. Pedro precisa decidir, Adriana precisa agir, Camilo precisa enfrentar, Otoniel precisa superar, Ulisses precisa provar. E quando tantas decisões chegam ao mesmo tempo, a história muda de nível, porque não se trata mais de dúvidas, se trata de ação, e a ação sempre gera consequência. Agora a grande questão não é mais o que aconteceu, é o que cada um vai fazer com tudo isso. Pedro vai ter coragem de mudar a própria vida? Adriana vai transformar essa verdade em uma decisão? Camilo vai conseguir lidar com o passado que ainda o prende? Ulisses vai realmente reconquistar Fábia? E até onde essas histórias vão se cruzar daqui para frente? Porque uma coisa é certa, nada do que começou aqui termina agora. Na verdade, tudo indica que isso foi apenas o início de algo muito maior. E diante de tantas possibilidades, fica a pergunta que realmente importa. Qual dessas decisões vai mudar completamente o rumo dessa história nos próximos capítulos?